Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Deus. Fazer uma brevezinha oração. Amado Pai, Senhor Jesus, nos colocamos aqui em Sua presença. Queremos dizer que nós chamamos, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Queremos agradecer por tudo que fez, faz e fará na nossa vida. Peço, Senhor, que o Senhor me ajude. É a primeira vez que eu vou dar meu testemunho de conversão. Peço essa ajuda, Senhor, para me orientar e me ajudar a falar o que possa vir, talvez, edificar algum irmão. Amém. Bom, como o pastor Cleiton já falou aqui, meu nome é Patrícia, né? Eu sou bióloga e eu era ateia, não acreditava em Deus, e fui fazer faculdade de biologia. Eu acreditava muito no que o livro de biologia me ensinava, na origem da vida, sendo o acaso de uma sopa química misturada que de repente surgiu a vida. E ciência, trabalhei na Fiocruz, saí para a área da educação, até porque assim, já tinha uma partezinha acho que dentro de mim que eu não sabia, mas hoje eu já creio que já era Deus já me orientando, assim, algo. Eu trabalhava na época da Fiocruz, eu trabalhava com DNA, RNA mensageiro, trabalhava com essa tecnologia hoje da vacina, e tem essa questão do nosso DNA, enfim. Eu acabei mudando um pouco de área e me tornei professora, sou professora até hoje, muito feliz, né? Mas era bem ateia. E lá na época da faculdade, ali começaram os meus pecados, né? Talvez um pouco antes, um pouco depois, mas mais ou menos nessa época. E nessa época, quer dizer, já tem bastante tempo. Hoje eu tenho 43 anos, eu estou me referindo a mais ou menos o final da minha faculdade, então eu acho que eu devia ter uns 22, por aí, não me lembro direito, mais ou menos por aí. E nessa época começou a acontecer um negócio assim estranho comigo. Eu comecei a ouvir uma campainha toda vez que eu ia dormir. Eu ia dormir, tocava uma campainha, a campainha me acordava. E a partir daí eu comecei a ter perturbação de sono, ou seja, tem muitos anos, foram 15 anos até a libertação, né? E eu não entendi aquilo, eu falava, por que eu vou dormir e a campainha toca e eu acordo? Cheguei aí no médico, o médico se assustou, falou, nossa, vamos fazer exames, porque isso pode ser um tumor no cérebro que causa impulsos sonoros. Você começa a ouvir, né, alguma coisa, no caso essa campainha. Fiz todos os exames e não acusou absolutamente nada, estava normal, não tinha, graças a Deus, tumor nenhum, não tinha nada, né? E nessa época eu seguia em frente com a minha vida de ateísmo completo, então assim, as minhas crenças eram completamente diferentes, né, da que eu tenho hoje. Me lembro até que uma vez eu fui numa palestra, aí fui pedir autógrafo lá para a autora que era pró-aborto, entendeu? Eu não era, assim, mas para mim são células. Então, assim, só para relatar que eu tinha uma outra visão de tudo, né? De tamanhozinho pequenininho, são apenas células. Era completamente diferente do que os pensamentos que eu tenho hoje, assim. E ali eu acredito que eu fui me afundando em pecados, que eu não preciso trazer, que não é o objetivo, mas assim, pecados que hoje eu vejo, hoje eu enxergo, mas na época a gente, uma coisa, o que tem? E vai indo, e aqueles pecados todos. E sempre com aquela campainha me acompanhando uma vida inteira. Só que isso foi intensificando. Uma coisa é você ficar uma noite sem dormir,
outra coisa é você ficar 2, 3, outra coisa é você ficar 15 anos. Né? Então isso foi se intensificando. E quando o meu filho, Fernando, nasceu, toda mãe sabe que a gente passa por um período muito difícil logo após o nascimento, que tem que amamentar a cada 2 horas, então você já dorme mal, naturalmente. Só que eu já dormia mal há 15 anos. Então a coisa ela se intensificou de tal forma que eu entrei assim, numa depressão e não sabia. O interessante é isso, assim, você começa a se afundar, né? Meio que nem sempre você tem uma claridade, você enxerga aonde você está. No caso, eu estava no fundo do poço, né? Estava na lama, mas a gente nem sempre enxerga isso. Então, essa perturbação do sono, ela foi aumentando, e na ocasião até eu me mudei para uma região, para uma rua especificamente, que tinha sempre alguma confusão para me acordar às 3 da manhã. Batia por 3 horas da manhã, me acordar, que eu digo assim, depois de eu ficar tentando dormir, eu não consegui cochilar, né? Mas dava 3 horas da manhã, eu acordava e era sempre com alguma coisa muito ruim. Aconteceu nesse período, assim, aconteceu de tudo, que passava a ser até meio que inacreditável. Eu falava, não consigo acreditar. Eu não tinha nada para acontecer, os bandidos resolviam assaltar o banco que tinha na frente da minha casa, era uma explosão do caixa eletrônico, assim, sabe? Aquela coisa do coração, que isso? Muita violência, que foi até uma coisa interessante, que depois que eu me mudei de lá, até o vizinho falou assim, eu não sei, de repente passou tudo. Eu falei, não é possível, será que era eu? Né? Algo assim, realmente, né? E aí teve uma madrugada que eu tinha acabado de conseguir cochilar e alguma coisa me acordou. E aí esse dia foi o dia que eu falei assim, não, existe alguma coisa a mais, não é possível. Aí eu parei assim na minha sala, eu estava em pé, estava até fazendo uma madeira, né? Comecei a chorar, falei, por que eu não consigo dormir? Por que há mais de 15 anos eu não durmo? O que está acontecendo? E aí eu me lembro que eu sentia, assim, como se fosse alguém me observando, mas eu não via ninguém, mas eu sentia, sabe? E aí eu olhei e falei assim, o que existe alguma coisa a mais na vida, né? Lembrando que eu era ateia, minha mãe é ateia, aliás, até hoje, né? Então, assim, eu não pensava nessas coisas, eu nem passava, eu fui seguindo minha vida, né? E aí eu falei assim, nessa noite, nessa madrugada, peraí, existe algo além? Não é possível, é a única explicação racional que tem, existir alguma coisa a mais. É o quê? Eu estou pagando, né, por alguma coisa que eu fiz? E aí na hora que eu falei isso, eu me lembrei de algumas coisas que eu fiz e eu pedi desculpas. Eu falei assim, nossa, se foi isso, me desculpe. Só que o interessante é que não foi aquele arrependimento de coração ainda, porque isso vai ser lá pra frente na história, né? Mas foi ali um começar de um despertar. Nossa, é o quê? É o que eu fiz? Desculpa. Né? E pedir desculpa até, aliás, em voz alta, assim, coisa que eu não fazia, porque a gente tem os nossos pensamentos que ficam na nossa cabeça. E a partir daí, o que aconteceu, né, na sequência? Foi logo em seguida desse pedido de desculpas, aliás, que eu pensei numa pessoa que eu acabei prejudicando, né, na vida, e eu, desculpa. Logo na sequência, no dia seguinte, eu estava dormindo no quarto do meu filho pequeno, ele estava no bercinho e eu estava numa cama de solteiro que tinha perto, dentro do quarto dele, eu não estava no meu quarto. Eu falo dormindo, mas nunca é dormindo, tá? Era assim, deitada assim, né? E aí, a luz da cozinha estava acesa, mas a do quarto estava apagada, então tinha tipo uma penumbra. E aí, nesse dia, né, nessa noite, eu senti assim, alguém me observando, e na hora que eu olhei para a porta, eu vi um ser
alto até, com um chapéu. Ele parecia ter uma capa preta, mas todo escuro, era só uma silhueta, eu não via assim, forma de rosto, nada, né? E uma coisa interessante, eu via muitas chaves aqui na cintura dele. As chaves parecia que era para eu ver mesmo, que era a única coisa que aparecia, o resto era tudo uma silhueta preta, mas dava para ver muito bem, era muito bem definido. E ele me olhando, e na hora que eu olhei, o coração quase veio na boca, eu fiquei com tanto medo. Eu falei, o que é isso? E ele me olhando, e ele simplesmente saiu, como uma pessoa querendo se dizer bem elegante, assim, e foi na direção da cozinha, e eu fechei os olhos e fiquei assim, eu falei, meu Deus, será que é maluquice minha? O que é isso? O que é isso? E fiquei muito assustada, com muito medo. Dali pra frente foi medo atrás de medo, né? Eu me sentia assim, sendo observada, mas eu não via ninguém. E eu fiquei com tanto medo e achei tanta loucura, assim, o que é isso que eu vi? Que eu não contei nada para ninguém. E eu guardei para mim e não toquei no assunto e não tive coragem nem de ir na internet pesquisar sobre nada, eu fiquei na minha, eu já tinha muita coisa no trabalho para fazer, muita coisa para fazer, eu não quero tocar nesse assunto, não quero saber disso, né? E aí, a partir desse dia, eu comecei a ter visões, vários tipos de visões. Vou contar duas, assim, só para ilustrar, né? Eu tinha visões de suicídio e eu tinha visões, teve uma vez que eu tive uma visão que aparecia para mim como se fosse eu tivesse uma mesa e uma pessoa falando para mim uns números para eu anotar, eu anotando aqueles números, e era para eu jogar no jogo do bicho aqueles números, né? E até por coincidência, não acredito que é coincidência, eu vi no dia seguinte quais eram os números. Tinha saído, entrei na internet, jogo do bicho, e tinha saído exatamente aqueles números, né? Então, assim, o nível de opressão estava bem grande. E os demônios começaram a botar um monte de coisa na minha cabeça e eu já não dormia bem, fiquei pior ainda, né? E tinham coisas que aconteciam que eu ficava assim, e aí vinham aquelas visões assim, tipo, sobe aqui, olha, eu não sei porquê, no parapeito da Ponte Rio-Niterói, e eu via na minha visão aquela água lá embaixo, e era como se fosse uma indução, assim, se joga, porque lá você vai encontrar paz, né? E eu olhava aquela água, aquele marzinho, isso na minha visão, né? Aquela água assim, ela me dava assim, uma sensação de paz. Parecia que se eu fizesse aquilo, eu ia encontrar paz. Mas aí, de repente, assim, eu acordava e falava, nossa, eu tenho um filho para criar, né? Por que eu estou pensando nisso? Não era pensamento, entendeu? Era uma intuição. Mas até então eu estava muito confusa ainda, né? Eu falava, nossa, por que eu estou pensando isso? Eu tenho responsabilidade na minha vida, eu tenho uma criança. Eu não posso fazer isso, né? E foi seguindo assim minha vida dessa forma meio destrambelhada. Um dia eu fui com o meu marido, com o meu filho, a gente foi passear, levar meu filho para passear no Cristo Redentor, e na estação de Baixo do Cristo tem até hoje um museu das paineiras, um museu de biodiversidade, e lá aconteceu uma situação inusitada, que quando eu pegava a máquina fotográfica para bater uma foto, aparecia um dedo, assim, olha, me chamando a atenção, era só um dedo, né? E eu bati a foto, o dedo saiu na foto, eu falei assim, nossa, que coisa esquisita, tá acontecendo umas coisas comigo, estranhas, deixa eu apagar isso aqui. Aí eu apaguei. E bati outra foto,
e pedi pro meu marido bater uma foto minha. E aí, na hora que eu dei o celular para ele, ele demorou para bater a foto. Aí eu ainda brinquei e falei assim, bate logo, o sorriso está cansando, a pose, né, está cansando. Que foi quando ele falou assim, eu estou tentando bater a foto, mas está aparecendo um dedo aqui atrapalhando. Eu falei, ué, não foi só eu que vi, né? O meu marido também viu. E fiquei assim, nem falei nada com ele na hora. E quieta. Aí ele bateu a foto, me devolveu a máquina. Quando eu fui bater uma terceira foto, ainda no museu, apareceu o dedo de novo e eu bati a foto do dedo que eu tenho até hoje, que eu posso compartilhar com vocês depois. Dá para ver nitidamente que não é um dedo humano, vamos dizer assim, porque ele é transparente. A gente vê na foto o dedo transparente, tá? Que está lá, depois eu compartilho com vocês. Então eu comecei a olhar e falar assim, realmente algo a mais existe, né? E esqueci de falar que quando eu vi aquele ser na porta do quarto, logo depois aquela campainha que me incomodava durante 15 anos, ela cessou misteriosamente. Ela parou. Eu não ouvia mais campainha nenhuma. Não vou dizer que eu voltei a dormir bem, porque eu ainda estava com muita opressão demoníaca, mas a campainha parou, né? Nisso, teve a foto do dedo e a minha vida seguiu em frente. Um dia, comentando, conversando com uma amiga, acabou que eu resolvi abrir para ela o que tinha me acontecido e falei da foto do dedo. Aí mostrei para ela a foto e ela ficou impressionada. E aí ela falou assim, olha, eu nunca falei para ninguém, mas eu vou abrir para você qual é a minha religião. E ela era hoje de um tipo de religião dentro do espiritismo, né? Umbanda. E aí ela começou a me passar vídeos, falou assim, não, isso daí são espíritos. E eu falei, eu acredito nisso, porque eu vi, aliás, por 2 vezes, né? Vi o ser e vi o dedo. E ela começou a me mandar material de vídeo, e aí eu comecei até a me interessar, o que está acontecendo? Então, assim, o primeiro lugar que eu fui, eu não vou dizer que eu fui fisicamente, não fui em nenhum lugar, assim, fisicamente frequentar, mas que eu fui buscar saber foi sobre o espiritismo, porque se eu estava vendo espírito, então o espiritismo acho que responde alguma coisa, né? Foi o meu pensamento da época, né? E aí eu comecei a ver vídeos, né, até que ela me mandava, e lá fala muito, né, nesses vídeos, que esses seres são de luz, e eles são guardiões, e eles te guardam e te ajudam. E aí, ao mesmo tempo, eu achava alguma coisa esquisita, mas não sabia o que era. Olha, eu já ainda estava em depressão, foi uma coisa, né? Até que aquilo foi piorando dentro de mim, eu continuava sentindo aquela opressão. E um dia eu acordei e falei assim, nossa, eu não estou com vontade de mandar meu filho hoje para a escola. Eu não sei porquê, mas eu vou levar ele comigo para o trabalho. Totalmente inusitado, né? Levei ele para o trabalho, fiz ele faltar aula, levei ele comigo para o meu trabalho. Quando a gente saiu do trabalho, eu levei ele no shopping para brincar um pouquinho, a gente comeu uma pizza e depois estávamos indo para casa. E quando eu entrei no túnel Rebouças, são 3 pistas, né? Eu estava na pista da direita, dirigindo, e me veio um carro lá da esquerda que rodou não sei como. Ele veio, cruzou a pista do meio, sem pegar ninguém no meio, e veio me pegar na ponta, né? Amassou a frente do meu carro toda, por um segundo ele pegaria a minha porta e eu teria ido embora, né? Agora, o detalhe interessante é que quando ele estava vindo, parece que eu vi tudo em câmera lenta, e na hora que eu olhei assim, o rosto dele, me pareceu que ele estava vindo com raiva para cima de mim, assim.
estranho, né? Mas eu olhei, aconteceu o acidente todo e as pessoas vieram ajudar. E aí eu me lembro que veio uma moça, né? Foi a primeira que chegou no meu carro. Você tá bem? Você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Eu não sei o meu filho. E aí na hora que eu olhei para trás, ele estava bem também. Graças a Deus a gente não sofreu um arranhão. Hoje eu sei que foi livramento de Deus. Mas na época eu ainda não sabia. Então o que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu vi tudo. Eu vou deixar contigo o meu telefone, o meu Instagram. Você, se precisar de testemunha, você pode me chamar. Você me telefona, você me manda mensagem. Porque eu vi tudo, você não teve culpa nenhuma. Eu não sei como que aconteceu, mas o carro saiu lá daquele lado, não pegou ninguém que veio te atingir aqui. Muito estranho, ela falou isso, né? E eu falei, muito obrigada. Eu peguei o telefone dela, teve lá todos os procedimentos para levar o carro teve perda total, eu recebi o seguro inteiro do carro. E, para não ficar muito longo, né, porque tem histórias, mas assim, na hora, como foi à noite o acidente, à noite assim, foi tipo 8 da noite, eu estava vindo do shopping, né? Então, como foi à noite, a seguradora falou assim, você leva o carro para a tua garagem e amanhã ele vai ser rebocado, tá? Aí o reboque levou para a minha garagem e no dia seguinte ele foi rebocado novamente. Quando a gente chegou na garagem, o garagista recebeu o carro, né? E no dia seguinte, quando o carro foi rebocado, o garagista falou assim, Patrícia, poxa vida, ontem quando eu vi o seu carro destruído, eu pensei assim, vou jogar no jogo do bicho com essa placa. Você sabe que eu não joguei, saiu. Ele falou assim, na cabeça. Aí eu olhei, aí me veio aquele pânico de novo. Eu falei assim, gente, estão tentando me matar, né? Porque, que coincidência é essa? Por que vai sair um jogo do bicho a minha placa de carro? Isso não é coincidência. Não é possível. Aí comentei com essa minha amiga e ela falou, nada é coincidência. Tem alguma coisa ali, mas o seu guardião te protegeu. E aí, eu no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu peguei o telefone daquela moça que me ajudou, uma moça muito bonita, simpática, e eu peguei o telefone dela para mandar uma mensagem, e eu não sei porquê, eu falei assim, deixa eu ir no Instagram, porque ela deixou o Instagram, né? Fui no Instagram dela. Quando eu cheguei no Instagram dela, ela tinha publicado uma foto que estava assim, com 70 mil curtidas. Aí eu olhei e falei assim, 70 mil curtidas? Gente, quem é essa pessoa? Né? Porque eu quando tenho 3, eu nem uso mais redes sociais, mas assim, na época, né, se eu tivesse 3, aí já a pessoa 70 mil, quem é essa pessoa? Eu não sabia, não conhecia. Há muito tempo que eu não vejo televisão. Peguei o nome dela, Josi Pessoa, o nome dela. Peguei o nome dela e coloquei no Google, Josi Pessoa. A primeira página lá da busca, né, do Google que veio foi assim, Josi Pessoa participará da próxima novela das 9, chamada O Sétimo Guardião. Aí eu falei assim, nossa, a minha amiga tem razão. Tem alguma coisa aí, né? E aí eu comecei a acreditar que o livramento que eu tive de Deus, do Deus verdadeiro, eu comecei a acreditar que foi de um guardião, né? E prosseguindo na história, aí piorou um pouco mais a minha situação, né? Então assim, já estava mal, já estava com depressão, já estava com um monte de coisa. E aí ainda teve o acidente de carro para acrescentar, né? Então, eu fiquei assim, então eu vivia com medo. Eu estava com tanto medo que eu até pedi
eu tentei mudar de apartamento porque eu achava que o problema era o apartamento. Uma das coisas que eu achava, né? E aí, um dia eu falei pra minha mãe e pro meu marido, eu falei assim, se eu não sair desse apartamento, eu acho que eu vou morrer. E aí minha mãe falou, não, troca de apartamento comigo então, já que você não tá conseguindo alugar. Eu troquei de apartamento com ela, só que o problema continuou no apartamento novo. E aí, pra mim, pra vocês, pode ser tão óbvio. Isso é um pouco de história da minha burrice, tá? Não liga não. Mas pra mim, eu falei, ué, não é um apartamento? Né? E continuei nessa descoberta, né, das coisas. Só que nesse apartamento que eu estava, novo, né, novo não, o apartamento da minha mãe, eu comecei a ver vultos. E as visões continuavam, tá? Visões de suicídio, de coisa ruim, um monte de coisa. E aí, eu sentava no sofá, via os vultos, e antes da visão, isso aqui começava a ficar arrepiado, meu corpo cabeludo, ele ia se arrepiando da frente para trás, assim, e eu começava a ter visões. E aí, para isso não acontecer, o que eu fazia? Eu levantava e começava a andar pela casa, e aí eu sentia que isso diminuía. Então, de alguma forma, eu acho que por que os demônios vêm à noite? Eu acho que é porque é onde a gente está descansando. Não sei, você de dia fica indo para lá e para cá, eu acho, não sei. Tá? E aí eu ficava igual uma maluca. Nessa época, meu marido demorava um pouco para chegar em casa, e parecia até que era mais coisa, né? Do demônio, assim, tipo, vou botar um monte de problema com o marido dela para ela ficar sozinha mesmo. E eu com medo, e eu falava para ele, chega mais cedo, por favor, com medo. E eu ficava igual uma maluca andando, ia para a cozinha, só que tinha uma hora que eu cansava. Não dá para você ficar a noite inteira andando, igual um louco, né, pela casa. E aí teve uma noite que eu, cansada, e eu ficava com a luz acesa. Era tanto medo que eu sentia, tanto medo, que eu tinha medo de escuro, literalmente. Eu falava, não, vou dormir com a luz acesa. Eu só aceitava apagar quando meu marido chegava em casa. Mas se ele não tivesse, eu dormiria, assim, se ele chegasse mais tarde, por 11, até lá, que eu já estava cansada, porque eu vivia cansada, eu já ficava com a luz acesa, né? E aí teve uma noite que eu, com a luz acesa, estava assim, mexendo no celular, olhando lá algumas coisas. E de repente, na hora que eu levantei assim a minha cabeça, aí eu vi perfeitamente dois seres que hoje eu sei que são demônios, né? Vindo assim, eu estava no canto aqui da cama, estava aqui do meu lado em pé, e o outro estava em cima da cama, vindo para me enforcar. Esse que estava vindo para me enforcar, ele era... Pastor, eu posso falar como ele era? Ou você acha que... Por causa do tempo também? Não, não é só o tempo. Eu não sei se as pessoas vão ficar nervosas. Passa. Ele era... Não tem nada, mas é porque é um assunto pesado, né? Ele era baixinho, bem baixinho. Parecia um anão, mas não assim com o corpo de anão. Corpo normal, mas baixo, bem baixinho, né? Ele tinha um chapéu, ele era preto, mas era tão preto que era um preto fosco. Por exemplo, se a gente pegar os objetos aqui, vocês estão vendo um brilho aqui. Tem brilho, tem luz, tem um pouquinho de luz, tem um pouquinho de luz refletida. Esse ser que eu vi, ele não tinha luz nenhuma refletida. Sabe aquele fosco? A única parte era os olhos, essa parte branca ele tinha também, branco, igualzinho. O olho pretinho, essa parte branca, né? E o nariz dele não era um nariz humano.
Isso me chamou muita atenção. Quando eu vi, assim, depois, na hora, eu só quase infartei, mas depois, né, procurando, assim, o que se assemelha, como se fosse, vou fazer um retrato falado, né? Hoje eu tenho certeza, assim, sabe o nariz dos anões da Branca de Neve, os 7 anões? O nariz não é desenhado assim, faz uma bolota, assim, é igualzinho. Não era um nariz assim, igual o nosso, humano. Não era humano. Não era humano. Era uma bolota assim. E eu levei um susto tão grande, só que tem um detalhe, ele veio muito feliz, veio muito sorrindo, uma alegria vindo para cima de mim. Isso me confundiu muito, porque eu falei assim, eu sempre entendi, tá faltando um pouco tempo, eu sempre entendi que alguém que vai enforcar alguém, que vai me matar, vai com raiva, né? Ele estava vindo assim, ou seja, eles são felizes, eles são alegres em fazer o mal. É isso que eu tirei para mim, da minha experiência. E na hora que eu olhei para o lado, o outro, né? Não, porque eu tentei fugir. E na hora foi igual quando alguma coisa cai que você tenta pegar assim, não foi eu vou fugir, não, foi involuntário, assim, eu virei. Na hora que eu virei, aí tinha um outro aqui, não deu para eu sair, né? E na hora que eu levantei o rosto para olhar o outro não viu o rosto, estava simplesmente cortado, totalmente assim, sobrenatural, porque não era assim cortado como se fosse, alguém foi degolado. Não, era cortado, não era para eu ver. Mais tarde, né, assistindo os vídeos até da Débora de Barbosa, ela fala que os anjos caídos, eles não podem ter a forma humana. Então, assim, eu acredito que foi cortado, eu acho que devia ser uma coisa tão horrorosa que nem Deus permitiu que eu visse. E eu fui daquelas pessoas, infelizmente, que eu precisei ver para crer, né? Mas bendito é aquele que não precisa ver para crer. Quer dizer, eu tive que passar por toda uma situação exatamente pela minha falta de fé. Total, né? E aí, nesse dia, quando eu vi ele aqui, eu desmaiei. E aí apaguei. Foi só no dia seguinte que eu acordei normal, com aquilo na minha cabeça. Meu Deus! E eu vivia com muito medo, muito medo. A partir daí, todas as noites que eu via o vultozinho preto passando, eu já sabia quem era, porque eu já tinha visto, né? Então, o vultozinho passando. E isso até com minha amiga falando, não, mas você tem que ver, pede ajuda, seu guardião, e não sei o que, tal. E aí teve um dia que eu fiquei com tanto medo e vi aqueles vultos, eu falei, não, isso não tá normal, apesar do sorriso, né? Apesar da alegria, parecia que estava vindo me enforcar e eu estava sentindo uma pressão, sabe? E aí me deu um pânico, mas um pânico. Isso tudo, gente, estou acelerando aqui, mas eu estava vivendo síndrome do pânico, eu estava até tomando remédio, tinha ido em psiquiatra, psicólogo, tá? E eu estava com um pânico tão grande. E aí nesse dia, alguns dias depois, eu falei assim, eles estão aqui de novo, são aqueles dois que estão aqui de novo. Eu não sabia o que fazer, começou a vir aquele pânico, e aí eu resolvi fechar os olhos e chamar o guardião. Olha que besteira que eu fiz, né? E aí na hora que eu chamei o guardião, alguma coisa bateu assim em mim, e eu lembrei de algumas imagens que eu tinha visto, né? Dessa religião, de não sei o que, de vela. Eu falei, meu Deus, mas isso não é coisa boa, não é possível, existe algum engano aí, pode ser guardião. E me bateu assim essa dúvida, mas eu estava tanto pânico, era tanto pânico, assim, eu não tenho nem como expressar. E aí na mesma hora, foi o mesmo momento em que eu chamei o guardião, né? Eu meio que me arrependi. Eu falei assim, não, eu vou pedir ajuda para o céu, porque o céu a gente aprende desde criancinha, né, que existe o céu, o inferno, então eu vou pedir para o céu, eu não pedi para Deus, eu pedi para o céu. E aí eu fechei os olhos
e socorro! Eu gritei tão alto mentalmente, socorro! Olha, eu acho que foi sonoro o meu pedido de socorro. E mandei aquilo assim pro céu, sabe? E ainda falei assim, por favor, eu imploro, eu preciso saber a verdade. Me lembro que eu falei isso. Desmaiei. Nessa época, o pavor era tanto que eu desmaiava. Eu não sei também se era indução dos demônios, entendeu? Eu não sei. Sei que eu desmaiei. Quando foi 5 da manhã dessa noite, que eu gritei por socorro, eu acordei com uma voz. Era telepático, bem alto. Alto, assim. Mas era só para mim. Meu marido estava do meu lado, não ouviu, eu sabia já disso. Eu sabia que era telepático, né? Falou assim, da próxima vez, você pede ajuda a Deus. Você chama por Deus. Pede ajuda a Deus. E eu estava dormindo. Eu acordei, levantei da cama com um susto tão grande. Aí parei assim, olhei, não vi ninguém. Mas o som continuou comigo acordado. Não foi sonho. Não foi sonho. Foi muito alto, né? E foi assim, uma voz firme. E aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu faço tudo errado, né? Comecei a chorar. E aí passou, né? Tem algo que eu vou falar que eu não sei como é que vocês vão receber, mas foi o que aconteceu. Essa voz era uma voz feminina, tá? Eu até depois peguei um versículo aqui que eu vou ler, mas deixar isso um pouquinho para frente. Isso até me causava assim, um espanto, uma estranheza, eu não sei, mas depois eu leio aqui o versículo, né? E o que aconteceu a partir daí? A partir daí, eu comecei a ir pro trabalho, acompanhada, eu comecei a ver três silhuetas, vou chamar assim, de luz. E o vulto preto sumiu. E aí eu falei assim, moça, será que são anjos? Aí fiquei toda prosa, né? Gente, foi uma semana incrível. Eu fiquei uma semana acompanhada com eles. Eu não via perfeitamente, né? Mas eu via a luz. Aí eu ia para o trabalho. Eu me sentia assim, parece até que eu sou aquelas pessoas famosas que vai com guarda-costa. Aí eu falei, tô com guarda-costa, que legal. Os vultos sumiram, né? Eu fiquei muito prosa, né? Aí eu acredito que depois de uma semana Deus falou, vou tirar o orgulho dessa menina aí. Tá prosa demais, não entendeu ainda. Aí ficou comigo uma semana, mas depois eu comecei a parar de ver, né? E aí, como a gente está com pouco tempo, eu vou acelerar a história. Mas foi incrível o que aconteceu. Eu comecei a refletir sobre tudo isso que tinha acontecido e comecei a ficar com muita raiva daqueles demônios. Uma raiva. E aí um dia eu fui dormir com muita raiva. Por que eles estavam me perseguindo? E quando chegou no dia seguinte, eu acordei, peguei meu celular para ver a hora e a Bíblia estava aberta no meu celular. E aí eu olhei e falei assim, ué, nunca li Bíblia? Por que está aqui aberto? Aí vi, era uma página, na realidade, estava no YouTube, era uma página do YouTube, um canal que tem até hoje, chamado O Verbo da Vida. E estava numa parte lá que falava sobre os inimigos e sobre
esse ódio que a gente gera, depois, refletindo, eu até assim pensei, Jesus foi tentado no deserto, né, pelo diabo. E ele respondeu, não só de pão vive o homem, foi respondendo sempre calmo e tranquilo. Então, assim, eu entendi que não é óbvio que não é amar os vossos inimigos, não é para amar demônio, mas é para eu não gerar esse ódio. O demônio está ali, está falando comigo, eu vou continuar com o Senhor, entendeu? Só que no dia eu falei assim, não, deve ter sido coincidência, eu acho que eu fui dormir, apertei aqui nesse canal sem querer, vou tirar. Aí tirei a Bíblia, fui tomar banho para ir para o trabalho e quando eu voltei, a Bíblia estava aberta de novo, com a mesma mensagem, só que em outra página. Não era a mesma. Aí eu parei e falei assim, acho que não foi coincidência. A partir daí, a Bíblia se abriu de novo, com a resposta, quando eu perguntei, eu quero saber a verdade. E aí veio essa parte de João, falando, no princípio era o verbo, e ele se fez carne. E eu fiquei assim, e aquilo foi tocando assim, meu coração. Eu falei assim, nossa, gente, eu não conhecia Jesus. Não conhecia. Conhecia assim, né, de ouvir falar, Jesus, mas eu não entendia os crentes, vamos dizer assim, Jesus te ama, me ama. Nem conheço, né? Era mais fácil assim, eu conhecer Deus, vamos dizer assim, né, esse nome, Deus, né, que é Jesus. Então, a partir daí, eu falei assim, não é. Mas abriu 2 vezes aqui o celular na Bíblia. Acho que é para eu ler a Bíblia, então, né? Será que é aqui que está a resposta? E aí eu comecei a ler, comecei a ver vídeos. Os vídeos do pastor Lamartine Pozella, para mim, foram assim... o pastor Luciano Subirá, que foi que eu encontrei na internet, né? E hoje eu vejo assim que foi a mão de Deus, sabe, me orientando. Inclusive, a IBC que eu estou aqui, eu tenho esse sentimento total também, que foi Deus me colocando aqui na igreja. Mas começou lá no YouTube, e aí eu comecei a ver esses vídeos desses 2 pastores, e comecei a conhecer Jesus. E aí eu comecei a achar aquilo tudo incrível. Incrível! E aquilo foi tocando assim no meu coração, nossa! E aí sim, depois de eu conhecer Jesus pela palavra, não conhecer, que eu digo, não é, eu estou no início ainda, mas eu estou falando assim, né? Eu parti de um zero. Aí começou a vir o arrependimento verdadeiro. E aí eu comecei a me arrepender, e me arrepender, e me arrepender. E aí um dia eu estava no banheiro da minha casa, e na hora que eu olhei para o espelho, veio um filme na minha cabeça, rapidinho, passando. Um monte de besteira que eu tinha feito na vida. E me veio um arrependimento. E o pior de todos eles tinha sido, aliás, até eu esqueci de contar uma ofensa que eu tinha feito a Deus, que foi numa semana, que nada dava certo, e aí eu resolvi colocar a culpa em Deus. Engraçado, eu era ateia, mas na hora de colocar a culpa em alguém, eu resolvi colocar em Deus. Não me pergunte por quê. Bizarro, estranho. E aí aquilo me deu um arrependimento. E eu fiquei 1 ano pedindo perdão a Deus. Meu Deus, eu te ofendi. E lá, quando eu estava tendo aquelas visões demoníacas de suicídio e de tudo, teve um dia que eu estava sentada, voltando, né, na história, que eu falei assim, nossa, eu preciso liberar espaço na minha estante. E eu cheguei na minha estante, assim, eu tinha 1 milhão de livros de biologia. Tudo com o mesmo assunto, tudo igual, porque um repete o outro, só muda a forma de falar. E eu meti a mão na Bíblia. Falei assim, vou abrir espaço, eu vou jogar isso aqui fora. Olha que ofensa.
coisa horrível. Peguei, tirei fora, para abrir um espaço de um livro. Serve para botar outro de biologia, mais um, fica tudo igual. E aquilo me deu um arrependimento lá para frente, mas eu pedia tanto perdão a Deus, não. E aí depois de um ano, pedindo perdão. Aí teve uma situação que eu me lembro que eu chorei muito e pedi para Deus um sinal para saber se eu tinha sido perdoada. E aí eu bati uma foto, pedi para uma amiga bater uma foto minha. Já até mandei essa foto para o pastor, posso compartilhar com vocês depois. E me apareceu na foto uma luz em volta de mim. E a irmã falando hoje aqui, ela falou, estamos na luz e não nas trevas. Tocou no meu coração porque me lembrou essa foto. Entendeu? E quando eu pedi esse sinal para Deus, para saber se eu tinha sido perdoada, logo depois eu recebi essa foto. E assim, o sentimento que eu tive é isso. Não, você agora está na luz, você não está mais nas trevas. Mas eu sou tão teimosa, igual eu precisei ver para crer, que eu não aceitei essa foto. E continuei chorando, pedindo perdão. E aí teve um dia que eu me ajoelhei. E aí eu falei assim, Senhor Jesus, foi tão ruim. Tudo que eu fiz foi tão ruim. Eu acho que eu não mereço perdão. Você pode me mandar para o inferno. Eu não vou reclamar. Eu acho que é lá que eu mereço mesmo estar. Mas eu só queria que você soubesse que agora que eu te conheço, eu te amo. Eu te amo demais. Meu Deus. Aleluia. Você é tudo para mim. Você é a minha vida. Aleluia. E aí, nesse momento, me abriu uma visão. Foi rápido, mas deu para ver direitinho. Foi o próprio Senhor Jesus, com uma mão, parecia que ele estava com a mão assim, vindo para minha testa. E era tanta luz. Glória a Deus. Era tanta luz que saía de dentro dele. Os olhos dele pareciam 2 holofotes de luz. Ele irradiava luz. Era uma roupa. Hoje eu sei que é chamada de túnica, mas na época eu não sabia. Era uma roupa branca, larga. A mão, a roupa vinha aqui embaixo, toda branca. O céu atrás dele era o azul mais bonito que eu já vi na minha vida. É um azul que não existe aqui, por mais lindo que a gente fale, esse céu é lindo. Era um azul muito mais bonito. Ele é lindo, lindo. E aí, nesse dia, eu tive assim, eu acho que ele sabia que era o que eu precisava, porque eu sou muito teimosa. Mas nesse dia em diante eu nunca mais toquei no assunto. Porque eu tive a certeza que ele me perdoou. É claro que hoje, lendo a palavra, eu vejo isso o tempo todo. Que ele é misericordioso, que ele perdoa os nossos pecados, né? Mas até então eu não tinha lido. Foi mais para trás, né? Foi uma sequência, eu estava conhecendo. Então eu não sabia. E hoje eu tenho certeza do perdão dele. E eu falo assim, nossa, assim, eu nem acredito que
isso acontecer foi só a mão de Deus mesmo para me resgatar da lama, porque eu não sei nem como trazer isso para vocês, porque assim, ao mesmo tempo que eu vejo como um privilégio, vamos dizer assim, eu não vejo, porque o privilégio é daqueles que não precisam ver para crer. Mas cada um tem uma história. E a minha, eu falo assim, gente, eu vi as trevas e eu vi a luz. E como eu falei para vocês, um chega a ser fosco, de ausência total, de brilho total. E o outro, né, é uma luz que é inacreditável. Para finalizar, eu só trouxe aqui um versículo. E engraçado, eu passei muito tempo até sem pensar nisso, mas quando o pastor me convidou para dar meu testemunho, eu pensei, nossa, e aquela voz feminina? É inexplicável. E aí, essa semana, isso foi muito recente, eu coloquei na internet, no Google, né, e pesquisei sobre anjo feminino. Diz que os anjos não se dão em casamento, mas não se dar em casamento é uma coisa. Ter anjo masculino e feminino é outra, né? E aí eu encontrei um versículo que fala assim, ó, é Zacarias 5, capítulo 5, versículo 9. De novo levantei meus olhos e observei que se aproximavam bem à minha frente duas mulheres com asas, como de cegonha. O forte vento arremessou suas asas e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. Depois vocês podem ver o contexto e realmente são mensageiras de Deus. E para mim aqui está muito claro, duas mulheres com asas. Então na minha história de vida, eu não estou falando o que é verdade, estou falando da forma como eu entendi, porque ninguém é obrigado a acreditar em tudo que eu contei, né? Mas eu entendo que assim, quando eu ouvi a voz, você pede ajuda a Deus, eu entendo que foi anjo e me deu uma sensação mais assim, de uma firmeza, quase que uma bronca. Já o que eu não vi com Jesus, com Deus. Quando eu tive a visão de Deus, foi luz pura, amor puro, misericórdia. A mão dele estendida para mim, sabe? Então, assim, eu não sei se os anjos têm, de repente, essa forma, né, mais enfática de falar. Mas, enfim, eu sei que foi uma mensagem que veio da luz. Eu acredito que foi anjo, porque o mal não ia falar, pede ajuda a Deus, né? Para mim só ficou esse mistério da voz ser feminina, mas que engraçado que essa semana, na hora que o pastor me convidou, eu procurei, encontrei esse versículo que no meu coração, para mim, é como se tivesse resolvido. E aí eu tenho certeza que foram anjos que foram comigo para o trabalho, e a partir daí esses vultos não apareceram mais. E hoje eu dou glória a Deus, entendo, sabe, o que Ele fez por nós, a cruz, sabe, e louva a Deus, ama a Deus e é isso. Amém. Obrigado. Deixa eu passar aqui primeiro. Amém, glória a Deus. Falei para vocês que ia ser um testemunho comum. A maneira como Deus age conosco é muito pessoal. É uma marca onde Deus aborda você, a sua pessoa. A forma como Deus falou comigo, tá, foi uma forma específica. E a forma como Deus falou com a Patrícia também foi muito específica. Porque somente desta maneira, tá, é que ela poderia entender. Isso tem que ficar muito claro. Tá? Nós não podemos criar regras
na forma como Deus trata conosco, tá? Porque somos pessoas, indivíduos. Ele criou indivíduos, pessoas que são únicas, tá? Têm características únicas. E só Ele, na sua infinita sabedoria, sabe como lidar com dessa forma. Então, tentar rotular isso, de dizer o que é certo, isso é certo, isso é errado, eu acho uma temeridade, porque Deus tem a sua forma de tratar com cada um. No caso da Patrícia, ela deixou bem claro aqui uma coisa: ela era ateia, ela não cria em absolutamente nada. Então, como é que isso funciona? Deus olha para esse tipo de pessoa e diz: bom, minha tratativa vai ser assim. Ela precisa ter uma experiência e conhecer realmente qual é o poder das trevas, o que as trevas fazem. E Ele permitiu, porque temos que entender que está tudo sob o controle de Deus, que ela visse essa maneira, tá? E que ela tivesse uma ideia bem correta do que as trevas fazem com o ser humano e o que elas estão fazendo com o mundo hoje. Tem uma parte do testemunho dela que me chamou muito a atenção. É quando ela fala do suicídio. O diabo estava tentando ceifar a vida dela. Primeiramente, na primeira proposta seria através do suicídio. Depois tentou matá-la. Porque é isso que Satanás faz. Ok? Então prestem atenção, lembrem-se do que ela disse. Tá? Quando ela disse que na visão que ela tinha ali da ponte, o mar trazia uma paz, uma quietude, uma tranquilidade para ela se jogar nele, porque ali ela encontraria a paz que ela estava buscando. Isso me chamou muita atenção. O Brasil hoje ocupa o segundo lugar em suicídios. Pouca gente sabe disso. Primeiro lugar é ocupado pelo Japão. E o Brasil hoje, tá, ocupa essa segunda colocação. Nós estamos falando de milhares de jovens, estou falando de jovens, tá? A partir da adolescência, 14 e 15 anos, é o que as estatísticas mostram, de jovens se matando, porque perderam a perspectiva. E isso me fez esse quadro da ponte, que com certeza não vai sair mais da minha cabeça. Quantos desses jovens não olharam para baixo, não estão olhando para baixo? Puxa, tem paz, a paz que eu estou buscando. Gente, isso é muito sério. Tá? Então, esse testemunho que ela trouxe tem muitas lições nele, muitas lições. E lembremos sempre que Deus tem a forma de tratar. Agora, presta atenção, depois de tudo que ela passou, que ela viu, e ela percebeu de uma forma natural, sem ninguém falar com ela, de que o diabo, o único propósito dele é de nos destruir. E quando o Senhor Jesus diz para ela, né, antes dele aparecer, um anjo, com toda certeza, falou com ela: fale com Deus, busque socorro nele, né, fale com ele. Né, e ela se dispôs a fazer isso, e ela foi evangelizada, meus irmãos, pelo céu. Não teve interferência humana aí. Só depois que ela começou a ver vídeos, essa coisa toda. Olha, isso é tremendo. Nenhuma pessoa chegou para ela para evangelizar. Ela foi evangelizada literalmente pelo Deus. Entendeu, meus irmãos? Para vocês verem a misericórdia de Deus para conosco. Então, a parte final, que eu acho tremendo, o impacto criado pela visão que ela teve do Senhor Jesus foi maior do que o impacto de todos os outros impactos anteriores que Satanás tinha produzido. Então, que isso fique gravado em nossas mentes, né? E lembremos que Deus tem suas formas e a maneira de tratar com cada um. Amém? Vamos ficar de pé?